Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. São crianças como você. E hoje a nossa conexão é com Pedro Limeira, consultor e mediador de conflitos, que vem falar justamente sobre a relação pai e filho. Oi, Pedro, Oi, Paty. bem-vindo. Eba, obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui. Eu que te agradeço. Quero saber o que foi mais desafiador na tua relação com teu pai. Bom que a gente tá com tempo, né? Sim. Ai, é legal, Ai, né? ai. E é legal porque não sei se foi esse trechinho, não sei de onde você tirou esse primeiro trecho. Não lembra? Não lembro. Tcharam! Tcharam, de onde que é? Legião Urbana. A Legião Urbana Você é que eu... culpa seus pais por tudo. Ah, eu nunca gostei muito de Legião Urbana, isso é um problema. Já vou deixar aqui registrado, talvez ele já perdeu Aí já desligaram, já a não vou mais galera lá, ver mas nada. enfim, mas esse é um defeito. Mas Mas é interessante, né, porque esse processo com meu pai, né, sempre foi, de todos os processos terapêuticos, de conversas, de reclamações, né, sempre foi o grande tema, assim, né. ah, E eu participei de um processo, num retiro num grupo de homens especificamente, né, que eu faço parte, chama Guerreiros do Coração, então você que está ouvindo é muito legal, se você quiser explorar um pouquinho mais sobre o que é ser homem hoje em dia, né, o que isso significa, enfim, que quem está ouvindo aí... é outro desafio. É um desafio que para mim estava completamente conectado, né, e eu lembro de uma das partes desse processo era escrever uma carta para o seu pai. Isso foi ano passado, um pouquinho antes do meu pai falecer. E eu escrevi pra ele justamente isso, assim, eu queria te pedir desculpa porque parece que tudo que acontece de ruim na minha vida é por causa sua. Uhum. Eu escrevi na carta e a gente tava numa roda, né, então com vários outros homens lendo a mesma carta. A carta pros seus respectivos pais, né, enfim, então me lembrei disso, assim, né, acho que é uma introdução boa, né, também até, né, você me apresentou como mediador de conflito e eu acho que eu devo isso também muito pra minha relação com ele, assim, né. Imagino. Porque, bom, eu sou uma pessoa que tradicionalmente bem quietinha, tímida, apesar de eu já ter inventado um monte de moda já depois de mais velho, mas eu lembro de ser muito, muito tímido. E o meu pai sempre muito... Eu esqueci de dizer, né? Eu esqueci de Ah, eu dizer que esqueci. é consultor, mediador de conflitos e palhaço nas horas não tão vagas. Nas horas não tão vagas, pois é. E acho que também tem a ver com isso, assim, né? Também é, de qual era o recurso que tinha. E na minha casa era muito humor mesmo, né? Então, tanto com a minha mãe como com meu pai, né? Então, acho que várias vezes abafavam muito conflito com uma piada da coisa aqui, deixava pra depois. Ah, E acho que eu também, de algum jeito, aprendi a me conectar muito com o outro, com as outras pessoas desse jeito também, né? Na quarta série, eu andava pra cima e pra baixo com uma folha que eu tinha impressa, assim, com um monte de piadas. Né? jura? Pra Sabe, pra ter piadas na ruins, manga. assim. E eu pegava ali, contava e sei lá. Então eu lembro disso ser muito quente, assim, e com meu pai, de ver ele, né, a origem dele, né, ele nasceu em João Pessoa, assim, as histórias familiares dele, de como ele lidava com o próprio pai, né, tenebrosas, assim, né, tem histórias que é engraçado ver como ele e os meus tios, meu pai tem 5 irmãos, né, e os mais velhos, ele era o primeiro, aí tem o Domingos e o Marcos. O nome do meu pai, aliás, é um nome muito bom, chama Amundsen. Amundsen. Tem a ver com árabe, não? Não, ele é norueguês, a origem do nome, Ah, apesar do meu pai ser norueguês. paraibano. As pessoas sempre falam, qual é o seu pai? Amundsen. De onde ele é? Sei lá, da Dinamarca? Eu falei, não, é João Pessoa. Mas deve ter algum braço Tem, então, mas é que parece que alguém da família gostava deste do nome. Roald Amundsen, que foi o cara que descobriu o Polo Norte. Fez uma Ah, expedição, esse é o Amundsen mais famoso, tá. né? E o segundo Amundsen mais famoso, acho que é o meu pai, porque, pelo menos aqui em São É o Paulo, único é o no único Brasil. jornalista, né, chamado Amundsen Limeira, né? Então, enfim, então, e eu tava falando das histórias deles com o pai. O meu avô era muito, muito rígido e acho que hoje eu até especulo que ele tivesse alguma questão
saúde mental, alguma coisa, sei lá, um transtorno bipolar, porque ele era muito, muito violento, assim. Então, Até a violência física violência também? física mesmo, com os meus tios e com meu pai. Então, coisas do tipo... Tem uma história que eles contavam, meu pai contava rindo e meus tios contam rindo, que era... Ah, um dia, o Domingos, abriu uma carta que era pra alguém, né? Pro meu avô. Sei lá, molecagem, Aham, né? sim. E aí que o meu avô pegou, enfileirou, né? Os três. E falava assim, né? Seu Mundinho, que era o meu pai, né? O Amundsen, não, Mundinho. Seu Mundinho, quem foi que abriu a carta? Ah, não sei, papai. Porrada. Próximo. E seu Marcos, quem que foi? Ah, não sei. Porrada. E aí indo até alguém abrir a boca. E eles contam Ah, ele isso aí. repetia. E ele ia até alguém falar. Aí até que aí eles contam a parte engraçada, né? Que aí Ah, hoje, né? Que bom que eles conseguem rir disso, né? é. Que é de... Que o Marcos chegou pra Domingos. Domingos, você não vai falar nada, não? Né? É, e que aí parece que Porque aí... era ele. É, e que aí meu avô parou e levou o Domingos lá pra, sei lá, fazer o quê, né? Enfim. Meu Deus. Então, esse é um exemplo, assim, né, de coisas que ele passou, né? Meu pai passou por isso, assim. E eu acho que sempre o meu desafio com ele foi de ver... Porque ele já era muito mais light que o pai dele, mas ele era muito violento com as coisas. Então, eu passava muita vergonha com ele, assim, né? O jeito que ele tratava... Sei lá, um garçom, as pessoas que serviam a gente, sei lá, de algum jeito, um restaurante, no Um clube. jeito mais rude, mais É, grosso. rude. Tem uma história que ele contava também que a gente, sei lá, voltou de viagem, eu era pequenininho. Aí extraviaram a mala e que ele tava lá completamente transtornado, gritando, né? Com todo mundo da, sei Uhum. lá, Cadê da minha TAM, mala? da Varig, não lembro qual que era. E que aí eu cheguei, pai, você está exagerando. Né, que ele contava isso. Então sempre foi uma oposição, assim, né? Eu sentia muito isso, assim, essa dificuldade de lidar mesmo, né? Com esse jeito que era, pra mim, bem mais violento, assim, né? Então eu acho que eu acabei, com essa minha tendência mais quietinha, mais fechada, eu acho que eu fui explorar, né, a mediação de conflitos, Mas você chegou a ter processos. medo dele? Tinha medo. Mas também já não tive. Eu lembro de histórias de xingar ele e sair correndo e me trancar no banheiro. Ah, seu velho, você não vai fazer nada, hahaha, e ir lá. Então, também de desafiar, assim, né? Mas eu lembro de ter essa dificuldade mesmo, né? Essa sua própria fala. Pai, É, você está exagerando. é, Você teve uma coragem de é. falar, né? Sim, sim, sim. E eu acho que no fim é que as coisas eram aquele constrangimento, né? Eu lembro muita vergonha de estar perto dele. Eu acho que do jeito que ele já agia, eu achava desrespeitoso. Sim. E acho que a gente foi tendo várias diferenças ao longo do tempo, né? E eu lembro quando meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Eu lembro de ser um grande alívio, assim. Foi um momento excelente da minha vida. Eu lembro dos próximos anos que a gente se mudou, foi para um outro lugar, eu fiz vários amigos novos. Olha. Então foi um momento da minha vida que foram 2 anos, só que na minha memória foram, sei lá, parece que foi uma Anos. vida. Eu fiz os amigos que eu tenho até hoje, essa É época, mesmo? apesar que moravam no mesmo prédio que a gente foi e tal. Então foi um momento de muito crescimento e alegria, assim, pra mim, né? De estar longe dele, né? Também, né? Além disso, E né? sua mãe ficou bem também? Ficou melhor? A minha mãe. Nessa época da separação? Ela fala assim, né? Ela lembra dessa época, ela falou assim: eu me separei, vendi a casa, recalchutei, fez cirurgia plástica, ela mudou tudo, mudou de trampo, ela fez uma revolução na vida dela, assim, né? Sim. Ela Uma limpa. mudou, limpou tudo. E pra ela foi ótimo, pra mim foi. Acho que quem ficou pior nessa história foi meu irmão, que era mais novinho, e eu lembro dele ter ficado muito doente, assim, né? Com a Uhum. separação e tal. Mas pra mim foi ótimo, assim, né? Então foi um momento que até eu lembro da minha mãe falando, fala com seu pai, né? Que por mais que meu pai tenha se afastado por um tempinho, né? Que talvez tenham sido 3 meses naquela época, mas pra Aham. mim foi uma Uma vida, né? eternidade, é. É pra quem morava com você, né? E tal, né? Então, eu fiquei, acho que do meu desafio, assim, né? Que já falando um pouco disso, né? Foi de conseguir lidar, porque ele vinha atrás de mim do jeito dele, né? Destrambelhado, né? De que não falava, que a gente não falava sobre as coisas, né? Eu falei um pouco no começo do humor, né? É, Que a gente saindo não de falava da fininho. coisa em si, né? Então, como se nada tivesse acontecido, né? Então, ele não colocava isso na mesa e eu acho que isso me deixava muito nervoso mesmo, assim, né? Muito... É um absurdo você fazer o que você fez, né? Por mais Aham. que
tenho, né? Acho que dá para entrar no mérito, assim, mas eu me sentia, sei lá, né? Muito... Achava um absurdo tudo aquilo, né? De não assumir uma responsabilidade pelas coisas, né? E acho que tenho um perfil, né? Que até eu tenho que me trabalhar para poder, por exemplo, gastar dinheiro, por exemplo. E desde moleque, assim. E o meu pai torrava dinheiro, tava só endividado, pegando táxi. Aquela época táxi era caro pra caramba, né? E eu olhava para aquilo e achava, tipo, a gente era muito diferente, eu olhava para ele com muita crítica, assim, né? E que tinha a ver também com tudo que eu sentia, né? Aham. E que fui descobrir depois, anos depois, né? Com terapias e Mas tinha tudo. um contraponto, assim, tipo, sua mãe dizer, para de gastar dinheiro, ou não, era uma coisa que partia de você, Eu- achar que ele estava não, esbanjando. eu acho que eu fui criando um jeito. Meu irmão era também mais novo, ele também muito hiperativo, assim, doido e tal. E eu sempre fui o cara certinho que vai na escola, faz a lição, ninguém precisa cobrar nada, né? E tudo mais, né? Então eu acho que de alguma maneira eu tinha essa coisa de não dar trabalho, né? Acho que esse foi o meu negócio, assim. Então, como o dinheiro não era meu, eu falo assim, eu vou gastar o mínimo possível. Tenho a minha Aham, mesadinha lá, eu vou aham, fazer, porque eu não vou pedir mais. aham. Eu não vou encher, aporrinhar ninguém com isso, assim, né? Então acho que foi uma coisa que foi se configurando aí, assim, né? De, sei lá. E acho que talvez alguma coisa minha mesmo, sei lá, né? De alguma. Quando eles se separaram, você pedia mais para sua mãe ou para seu Não, pai? então, isso foi outro tema, né? Porque meu pai não tinha. Não tinha o que dar. Não, ele até talvez tivesse, né? Mas ele tava, sei lá, fazendo o quê? Indo pro rolê. Tava na vida. Tava na vida, tava na vida. Então acho que é uma história como muitas outras pessoas, né, de que o homem simplesmente vaza e, Sim. né, com tudo que isso implica até pra ele mesmo, né? Acho que ele viveu muito culpado assim, né? Com tudo isso, apesar de ser difícil de traduzir isso em alguma ação construtiva, né? E a gente teve vários momentos muito bonitos assim, né? Mesmo depois com toda essa história, né? E aí, isso você tinha quantos anos quando eles se separaram? 12, 12. 12. E aí, quando que você começou a se reconectar de novo, assim, com seu pai? Então, aí foi uma história engraçada, assim, né? Porque eu acho que olhando pra trás, né? Eu acho que eu virei um adolescente e, sei lá, jovem adulto ali, muito certo das coisas. Eu acho que todo mundo passa por essa fase de algum jeito, Você né? é Mas, diferente do meu pai. não, nem tanto isso, assim, mas era uma certa rigidez com as coisas, sabe? Tipo, e eu lembro, eu tive uma da minha primeira namorada, ela falou pra mim, acho que você tem distimia. Eu falei, que é isso, né? É tipo uma depressão crônica. Hum. Eu achei aquilo tão maluco, porque eu achava tão bom. Eu olhava pra mim e me achava uma pessoa centrada, Hum. que eu nunca ficava nem muito bravo, nem muito feliz, né? Aham, Enfim, que é a consequência, né? Então eu aham, acho que eu tinha esse estágio bem, sei lá, tava ali, sei lá, acho que muita coisa retida ali, né? aham. Mas foi tão louco ela ter falado aquilo, como você pode falar que eu sou triste, né? Que Né? você não se sentia triste. Não, pra mim era aquilo. Eu tinha até um orgulho, assim, de Aham, ser blasé, vai, por assim dizer, né? aham. Ser cinza, ser ali, né? E eu lembro que aquela falou aquele negócio me pegou de um jeito que eu não conseguia. Como alguém podia me ver daquele jeito, né? Aí eu fui atrás de terapia. Falei, será que eu tenho esse negócio mesmo? Daí eu fui lá conversar. E, enfim, coisas da vida, o que eu tava fazendo de trabalho, né? Nenhuma questão vinha pra falar do meu pai, assim, especificamente, né? Ah, E até um belo dia que o meu pai, como eu falei, ele vinha muito atrás da gente do jeito dele, né? Ligava, queria saber, falar de absolutamente nada, né? Eu falava assim, né? Pai, ô meu filho, que saudade de você. contava uma piada. Podia contar uma piada ou perguntar alguma coisa. Como é que faz pra ligar, sei lá, o micro-ondas, Tá. sabe? Coisas assim. E, e me incomodava. E eu não acho que ele tava num nível de. Aquilo já fazia tanto tempo, eu tava habituado àquilo que eu já nem me dava conta, que eu ficava, sabe quando você tá bravo, Aham, nervoso pra caramba com uma coisa e você nem sei, não, tô normal. Tô aham. normal. Vira um estado normal. Exato, é. É. E aí teve um dia que ele me ligou um pouquinho antes de eu entrar na sessão de terapia e, e aí o Edu, que era meu terapeuta no dia, eu acho que foi caminhando, assim. Eu nunca esqueço, assim, a pergunta que ele fez, que foi assim, né? Que eu cheguei e tava bravo, e ele foi, acho que perguntando, mas por ah, que te deixa nervoso com isso, né, e tal. Aí eu cheguei eu lembro dessa sequência, assim, eu falei assim, não, porque ele nunca se importou nem comigo, nem com meu irmão.
Aí ele perguntou assim, mas você gostaria que ele se importasse? Aí eu acho que eu tive a maior choradeira da minha vida, assim. Jura? Nossa, eu chorei loucamente. Acho que a sensação física que eu tive foi de como se tivesse entrado uma seta de um arco e flecha na minha cabeça, assim, e foi abrindo tudo, assim. E eu me senti tão fragilizado e tão vulnerável, porque acho que aquilo era uma casca tão grossa que eu tava carregando há muito tempo, que eu fiquei morrendo de vergonha. E eu lembro dessa reação de pedir desculpa pro psicólogo, né? Aham. Ele fala, meu, desculpa, né, que eu tô assim, né? Eu perdi completamente as estribeiras. E pode ter sido, sei lá, 30 segundos, mas pra mim foi Tipo, abriu a... foi 5 horas de choro ali, assim, a minha sensação, né, do tempo, né, do coração, assim, né? E E hoje de fora você atribui esse choro a quê? eu acho que foi essa percepção mesmo de que eu queria mesmo estar junto, estar perto, que eu queria ser amado, né, por ele, que eu queria estar ali, né, e que de algum jeito eu entendi em algum momento que não era isso, né, e que sempre colocava pra ele, né, acho que essa coisa Aham. ressentida, assim, né, então acho que eu vivia meio bravo com a vida, né, e acho que isso abriu muita possibilidade pra minha vida, assim, e que foi engraçado, né, o caminho que chegou, né, que foi completamente, foi do tipo, sabe, eu lembro desse caminho, que provavelmente não é só isso, né, mas da minha Ah, ex-namorada sim, dizer, né, falar. acho que você é meio depressivo, né, tipo, foi legal, alguém me disse, né, Aham. talvez, né, que falou, meu, você precisa ver isso aí, né, e que bom que eu tava aberto pra ouvir, né, porque, então acho que essa foi, Tava no ponto tava, pra procurar e ajuda. acho que ela foi bem importante, assim, né, a presença dela, né? Que eu acho que ela me ajudou muito também com essas coisas, assim, né, Aham. naquele momento. E aí, E a foi ótimo. partir daí, você Então, tentou. e aí foi muito louco, porque eu saí de lá, nesse dia mesmo, da terapia, determinado a falar com ele já. Já eu saí lá, mas eu, sei lá, eu não sei se o meu próprio psicólogo falou, dá uma segurada, né, e tal. Não Porque vai tomar tava. nenhuma decisão agora, Aham, né? aham. Mas passou, sei lá, uma semana. Eu lembro de a gente estar numa padaria. E aí eu comecei a falar tudo, tudo, no meio da padaria. Porque ele falou alguma coisa, eu falei, você quer saber? Então, vomitei nele aquele dia, que bababá, e que você lá abandonou a gente, e não sei o quê. E você roubou minha fita de videogame pra dar pra filho da sua namorada. Até isso eu falei, tinha 20 e poucos anos, 22. Dividiu o quê? Você roubou a minha fita de A videogame fita de videogame. pra dar pro filho da sua namorada. Eu fiz essa acusação. E eu, ó, particularmente, acho que é verdade. Deve ter Eu acho que sido. meu pai era capaz de fazer isso, assim. Mas não com peso que eu atribuo, claro, né? Aham. Porque era, sei lá, um brinquedinho que tava lá, não tava Sim. usando, sabe? Mas machucou. Mas que pra mim. Enfim, mas eu falei tudo, assim. Tudo, 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 tudo. E eu lembro dele ficar completamente chocado, assim. E Ficou. ficou. E nem lembro qual foi a conversa, assim, mas eu acho que o importante dela foi que eu consegui dizer, né, as coisas, né? Ele não tinha noção, né? Noção, não tinha noção, ficou bobo, assim, né? Mas eu acho que essa foi um movimento super importante pra gente se aproximar, né? Porque eu acho que ele sacou também isso, abriu muito espaço pra muita conversa nossa, assim, do tipo, de eu me interessar e falar assim, pai, mas o que aconteceu? Qual foi a sua perspectiva, né? Porque eu tava sempre com a minha mãe, né? Aham. Então eu ouvi do lado, do ponto de vista dela, tudo, né? É. E foi muito bom poder ter ouvido lá. Por que você sumiu esse tempo? Quanto tempo foi? Ah, foi 3 meses. Nossa, eu achei que tinha sido 15 anos. Né? De me Aham, posicionar aham. mesmo, né? O que era, né? Depois de estar mais adulto, mais consciente, né? Então, e eu lembro da gente conversando aqui, porque não sei quem conhece o Largo da Batata aqui em São Paulo, né? Que é bem longo, assim, né? De andar pelo Largo da Batata Uhum. inteiro com ele conversando. Porque o que aconteceu com você, né? Que bonito. Né? O que aconteceu com você e teve várias questões dele, né? Dele com vícios, né? Drogas, né? Dificuldade financeira, né? Ele passou por poucas e boas, Isso né? depois que te separou ou antes Depo- já? ele já tava, né? Uma parte da separação tinha a ver com isso, assim, também, né? E que tem a ver com as questões deles, assim, Aham. né? De ele... Era muito difícil pra ele, assim, né? De poder olhar pro que ele passou, porque ele passou muito perrengue, ele apanhou, ele literalmente apanhou, Apanhou, ele é. apanhou da vida, né, do pai dele, da vida,
e nunca se adequou muito às coisas. E a minha hipótese hoje em dia é que talvez ele tivesse algum tipo de, também um TDAH da vida, alguma coisa dessa, porque... E até conversando com uma amiga dele, que é psiquiatra, falou que quando ele era jovem, ele fez algum exame que deu alguma coisa e que ele ficou completamente assustado com aquilo e não foi atrás. Mas ela não tem ideia do que tenha É, sido. a gente até... Porque ele, na época da ditadura, o meu avô internou ele no manicômio, né? É mesmo? Naquela época em que isso era possível, né? Isso era uma possibilidade, né? Por desvio. Então, eu acho que aquilo deve ter traumatizado muito ele. Até para ele poder ter liberdade de olhar, né? O Claro. que tem, né? Então... E aí, tudo isso foi sendo conversas com ele, né? Aham. Conversas com ele, né? De poder descobrir e poder ver meu pai como uma pessoa mesmo, né? E que, né? Que você falou, são crianças também, né? Aham. E foi muito bonito, assim, foi vários momentos depois disso que eu me senti muito mais próximo do meu pai, às vezes, do que da minha própria mãe em alguns momentos, né? Imagino. Então me aproximou muito, 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 foi muito bonito, assim, eu tenho orgulho, assim, acho que quando ele tava já mal, né, na UTI, né, pra morrer, eu falei assim, olha, e tava um caos, foi uma zona, assim, o fim da vida dele, mas eu falei assim, olha, eu só tenho pra te dizer que eu tenho orgulho da gente, né? Ele já não estava mais consciente, nada, mas eu falei Não, pra ele, mas foi o que eu escutou. consegui falar pra ele, assim, né, de tenho orgulho, né, tá tudo bem, vai em paz, porque acho que a gente fez o nosso melhor aqui. Sim. E foram alguns anos vocês trabalhando na conversa, né? Foram vários, né, porque era isso, né, quando eu tinha 22, que isso foi 15 anos atrás, meu pai tava com 55, é, então foi, foi um tempinho já. Mas é isso, também demorou, né? Porque eu fiquei, acho que muitos anos muito distante, assim, esquivando de tudo que é jeito, com alguns relances, mas nunca uma conexão mesmo, né? Não Aham, tinha uma conexão no nosso olhar, né? Então aham. era um convívio, e que às vezes tinha. É uma pessoa maravilhosa, né? Divertida, engraçada, Divertida. é super querido, assim, né? Foi uma coisa muito interessante no velório dele também ver as pessoas que eu não tinha a menor ideia que Olha, apareceram lá e descobri que ele foi padrinho de casamento de várias pessoas que eu nem sabia que existiam, né? olha, Então, foi muito legal, assim, também, né? Ver todo mundo e como... acho que de ver outras coisas, né? Mexer nas coisas deles. Achei uma foto dele entrevistando a Rita Lee. É. isso. Ele trabalhava com o que antes? Ele era jornalista. É jornalista, né? Você E ele falou. trabalhou na Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil. Aí ele entrevistou a Rita Lee. Ele tava lá, ele lá, todo estilosão, que ele tinha cabelão comprido, barba. Aí Que aquela coisa legal. da época, assim, né? Então, foi legal, assim, foi um resgate, né? E acho que a morte dele também me mobilizou para várias coisas também, de ir me conectar um pouco mais com os meus tios, né? Que moram em Curitiba, fui pra Os lá. irmãos dele. É. Então foi uma longa jornada aí, né? Mas acho que essa foi talvez a primeira parte, assim, né? Porque eu acho que essa parte em que ele ficou doente, né? Isso trouxe muitas questões, né? Também, né? Tipo o quê? Pensa, sei lá, eu acho que é uma inversão. Eu acho que é essa coisa de eu ficava. Do filho cuidando do pai, né? E que no meu caso, assim, era muito difícil, porque eu já falei, né? Pra mim, a coisa do dinheiro é algo importante, assim, né? Aham. E tinha vários momentos que ele, sei lá, me pedia dinheiro emprestado, eu via como é que ele tava indo, né? Do tipo, com que ele tava gastando, né? E você acreditava no que ele... Ele te dizia a verdade com o que que ele gastava ou nem falava sobre? Não, eu acho que a gente não entrava muito assunto. Ele pedia pra coisas específicas, assim, preciso, sei lá, fazer um exame. Eu Tá, não sei, eu acho que ele fazia mesmo, assim, tá. apesar de ele ter dado uma mentidinha algumas vezes, assim, mas acho que nunca foi nada super grave, assim, né? Mas tinha essa coisa, assim, né, de eu me via uma hora lidando com ele, falando como é que ele tinha que gastar dinheiro, né, como é que a gente vai O filho chegar por ensinando o pai. chegar pro seu pai e falar assim, você quer dinheiro emprestado, mas como é que você vai me pagar, em quantas vezes, né, o que vai acontecer se você não me pagar, né, porque eu não confiava nele, né, nesse aspecto, né. E o que que você falava que ia acontecer se ele não pagasse? Lembra? Ah, não, acho que não chegava nesse ponto, assim, mas é que pra mim foi um grande processo do tipo, poder me permitir fazer isso, porque eu me sentia completamente explorado, assim, né, basicamente, né.
Tipo, pô, você vai lá, né? Some de casa, não paga uma conta, né? Você gasta dinheiro. E aí eu lembro disso, que eu até achei uns e-mails antigos assim, né? Eu lembro que tem um e-mail que eu falo assim: meu, você vai na padaria, come um misto quente, toma um cafezinho todo santo dia. Você tá me pedindo esse dinheiro. Isso quanto custa? 30 conto que você gasta? Você faz isso todo dia, vezes 30. R$ 900. Você tá me pedindo 500. Para, cara, né, de fazer essas coisas. Você compra um pó de café e faz em casa. Faz um Aham, misto em aham. casa, né? Sabe? Coisas meio básicas, assim, mas lembro com raiva, assim. Eu lembro, né, de ficar, assim. Eu até li o e-mail, eu fiquei com um pouco de vergonha de mim Ah, mesmo. Tanto que eu fiquei transtornado, assim, né, no tom da coisa, né? Mas aquilo mexia comigo porque... E o que eu falava pra ela, assim, como colocar água num balde furado, né? uhum. Não vai ter solução isso. A gente não está conseguindo conversar sobre qual é o problema de verdade, né? Então, aí eu emprestava o dinheiro, né? Dava ali, uma Isso coisa foi que... depois de vocês já terem Já, conversado várias já. vezes. Isso já. Então, teve esse processo, assim, que eu acho que foi um começo em que ele estava ali, estava presente. Aí depois ele começou a entrar, né? Numa coisa, nas piras dele, né? De vícios, questões, trabalhos e tal. Aí a gente ficou muito tempo afastado, se reaproximou, pôde colocar os pingos nos is, e aí depois teve essa outra etapa de Você começou a ficar cuidando dele. doente e eu já cuidar dele. Quanto tempo ele ficou doente? A primeira vez que ele infartou foi aos 50, assim. Mas quando ele ficou mais grave mesmo, começou a ser em 2016, que foi então, né, 8 anos atrás, né, quando eu tinha 62, 63. Que foi um baita de um processo difícil, assim, pra mim, né, de tirar essas coisas do tipo. Que eu sempre tive que lidar com isso, assim, do tipo. É seu pai, né? Aham. Como se isso trouxesse alguma coisa, né? Alguma obrigação, alguma. E legalmente você é, né? Do tipo, eu fui assinar papéis na internação dele e eu era legalmente responsável, né? Sim. Mas essa coisa do tipo de que você precisa gostar do seu pai só porque ele é seu pai, né? E isso era uma coisa que eu falava, mas eu te amo, meu filho, pai, você, amor, não é você falar que me ama. Uhum. Amor é quando acontece alguma coisa comigo, você vir perguntar se eu tá bem, você me mandar um bolinho em casa, você fazer um cafuné na minha cabeça, né? Não é só isso, né? Aham. E eu acho que ele tinha muita dificuldade de se arriscar a oferecer alguma coisa desse tipo, sabe? Ele não aprendeu, né? Ele foi bem difícil, assim, pra ele, né? E ele teve histórias N com várias mulheres, namoradas, né? Então ele nunca conseguiu, né? Estabilizar ali, né? Uma coisa, Uhum. eu acho que justamente por isso, assim, né? Porque era difícil pra ele mesmo, Como é que fica, né, na gente? né? Marcado. Fica muito, fica muito. Aí E... entrou no desafio de ter que cuidar do próprio pai. Pois é. E E de aí... educar o próprio pai. Pois é. E aí foi interessante, assim, né? De perceber, né? De que muita gente passava por isso, né? É? É uma coisa muito comum. Qualquer pessoa que você, não sei se você teve que cuidar dos seus pais, mas é uma coisa muito comum, assim, né? Da gente ficar completamente estrambelhado. Porque ao mesmo tempo que a pessoa, que no meu caso eu acho que eu tinha uma relação um pouco mais distante com meu pai, mas o que eu escutei de muitos colegas, amigos, é de a pessoa que te orientou na vida e agora a pessoa, sei lá, não aceita Aham. que precisa, sei lá, né, trocar a fralda, né? É, né? é. É muito difícil. E é muito difícil, e falar por mim, foi muito difícil para eu lidar com a limitação da coisa. Porque eu sabia que meu pai tinha que parar cardíaco com problema de pulmão. Não dá para comer chocolate, não dá para ficar comendo fritura, não dá para fazer essas coisas e vendo ele se entupir de torresmo no boteco, Nossa, sabe? sim. Era desesperador. Então, e eu não ficava num lugar que era, talvez o desespero de pai, né? Que é isso, do tipo, olha o meu filho indo pro buraco, né? Aham. E o meu trabalho foi, eu tenho que aceitar que ele tá escolhendo fazer isso. Eu posso, não preciso, é, como é que ser cúmplice, né? Não preciso ir lá e dar o torresmo pra ele, Aham. né? E aí isso foi o limite, a barra que eu falei assim, pai, você quer fazer comer? Assim, come aí. Eu não vou falar mais nada, tá? Mas você sabe que eu penso sobre isso e tá tudo certo. Não seria a sua escolha, mas foi a dele, né?
Isso, e é isso, de cigarro principalmente, fumou dos 13 aos 65, e aí depois dos 65 ele fumava escondido, né, desmobilizando o AP dele, eu achei no meio achei onde ele guardava os cigarros, que era tipo no Sério? meio dos livros, aí tinha na estante vários livros, aí no meio, aí tinha um livro, o que é isso? Opa, 3 maços de cigarro aqui apenas. Jura? Tinha. E isso E ele morava sozinho, né? morava sozinho. E lidar com essas coisas, assim, né? E eu tive que lidar muito com essa. Porque eu pensei várias vezes, eu vou parar minha vida e vou morar com ele. Isso passou pela minha cabeça muitas vezes, né? E que. Pra evitar que ele se É, pra autodestruísse ajudar, desse tem jeito. alguma coisa, né? E. E ao mesmo tempo, isso que me parecia a coisa mais moral a fazer, né? Me custava muito, assim, né? Porque eu falava, meu, eu tô aqui com as minhas coisas também, né? Tô com os meus planos, meus projetos. E várias vezes eu tive que, né? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô sendo tonto? Será que, né? Então, essa conversa interna mesmo, né? Do que é o certo a fazer, né? Uhum. E como isso me atrapalhou muito a entender mesmo, né? Que eu tinha dificuldade, não concordava com várias coisas, que eu me sentia ainda por mais com todos os processos, todas as conversas, ainda com vários ressentimentos e essas coisas traziam à tona, assim, às vezes dele cobrar uma coisa, sabe? Fazer um jogo mais do, né, da chantagem emocional, assim, de algum jeito. Ah, mas, ai, você nunca vem me ver e não sei o Ele quê, fazia. né? E estou aqui, pobre coitado. E ele falava exatamente essas palavras, é pobre coitado, com o coração ruim, e o meu filho não vem aqui, né? E aí isso só me afastava, Uma assim. chantagem emocional. Era, era dureza, assim, pra mim, né? E porque envolveu muito, eu passei muito tempo culpado. E aí foi achando, conseguindo balizar, né? E aí às vezes ajudava com uma grana, levava pra cá, levava pra lá, tal, dava uma ajudada e às vezes caía bem, aí às vezes caía mal. Aí eu falava, né? Então foi um processo complicado, assim, E né? você sempre assim sozinho ou você tinha a ajuda de alguém nesse Tinha processo? a namorada dele na época que segurou uma bronca mesmo, assim, né? De estar lá no dia a dia, porque ele, sei lá, era épocas que era o dia todo dia no pronto-socorro do Nossa. SUS aqui em São Paulo, né? Então, tem pouco médico, é cheio pra caramba, não tem ar-condicionado, sabe? Tipo, sei lá, É. é um ambiente que você vai ficar horas e horas e horas passando mal de calor, né? Dependendo da época do ano, vai demorar pra ser atendido, as pessoas vão confundir, né? Porque realmente é muita gente pra pouco funcionário, assim, né? Aham. Pelo menos nas UBSs lá, né? Que ele ia bastante. Então ali já segurou muito a onda. E o meu irmão tava mais ali, né? Ele era mais novo, eu acho que ele não se resolveu com meu pai como eu me resolvi, assim, né? Porque eu conseguia ainda tá, mas eu percebia que meu irmão tinha muita raiva, assim, né? Muita. Dele. Na relação, né? E que era difícil, assim, até mais no finzinho, assim, quando meu pai já não tava mais tão bem, sabe? Eles até brigaram de porrada, assim, É né? mesmo? É, de, porque a coisa esquentava lá, assim. Foi bem puxado. Ufa. E vem, né, de geração para geração. Vai passando, né? Então, assim, como é que teu pai ia te perceber se ele tinha uma venda, né? Assim, de tudo que jogaram nele também, né? É. Não, e eu acho que. E eu di- você, de hum, certa forma, você cortou, né? Essa dinâmica. Você foi se ver, uhum, se conhecer, começou a perceber. Você é uma pessoa, seu pai é outra. Até onde eu vou, né? Até onde eu devo respeitar, devo sair fora, né? total. E acho que foi. E é isso, assim, e de novo, eu acho que eu sinto orgulho mesmo, assim, Sim, é pra ter mesmo. porque foi bem difícil mesmo, né? É, para ele, pra mim, assim, eu vejo que várias coisas que eu achava muito ruim do jeito que ele atuava, né? Que ele fazia as coisas, o quanto era pesado pra ele, o quanto ele se sentia mal com ele mesmo, né? Com muitas coisas, ele se sentia culpado, né? Às vezes ele dava umas deliradas, né? Nessas coisas, assim, e falava Aham. assim, eu vou pagar tudo que eu devo pra sua mãe, sabe? Ele dava umas variadas, assim, né? Quando ele tava ali, né? Então ele escapava, né? As culpas dele ali, né? É.
Devia E ser uma perturbação, né? eu acho que ele viveu muito tempo perturbado por essas questões. Acho que não à toa também, né? E você, Os desde hábitos ali. pequenininho, parece que já identificava essa perturbação, esse exagero dele, né? É, era isso. Pai, não Não, exagera! existia o termo, né? Era dar uma limerada, né? Ixi, tá dando uma limerada, né? Liberado. Deu uma limerada ali, né? É. É um jargão, né? Assim, pô, ih, tá dando uma limerada. E o João, meu irmão, ele tem mais esse perfil aí, às vezes. Tem um perfil parecido com o Ele dele? é mais. Tem. Bem diferente, claro, Tá, né? tá, tá. Muito diferente, mas acho que mais do. Dá mais Mais da. limeiradas. Mais da uma coisa mais forte, mais raiva, mais, né? Aham. Eu sempre fui mais quietinho, ao contrário. Quando eu fico com raiva também, bastante, mas eu seguro, até uma hora que sai. Que é mais o jeito da minha mãe Aham. também, que é mais. Segura, e aí uma hora sai o monstro. E a gente, como filho, vai recebendo todos esses modelos, né? E aí depois saber o que que é nosso, o que que é deles. Como ir tirando da gente o que não é nosso, não? É um desafio, né? É, E como bancar o que é nosso, é, sem desrespeitar, né? total. Total, e foi. Acho que essa separação, assim, tem sido muito meu trabalho interno, assim, né, também, né, de me desidentificar de muita coisa, né, porque tem Aham, muita coisa que é parecida, assim, né, então acho que tem uma coisa que é bonita, assim, né, de você poder acompanhar seus pais no hospital, de você sim. ver, eu comecei a reparar no detalhe do corpo dele, né, porque ele tava normalmente pelado na UTI, Aham, né, então de ver a mão e como a mão era parecida com a minha, com a do meu irmão, e isso foi me trazendo essa percepção, assim, de que tem várias coisas que eu odiava nele, mas que eu sou também, né? sim, sim. E dessa coisa, desde essa coisa da... Eu lembro dessa coisa, da mão, assim, né? Que é uma coisa que a minha tia falava, ai, vocês têm a mão muito E bonitinha, você né? nem queria olhar pra mão porque não queria que Pois parecesse. é, pois é. Mas de conseguir ver, assim, nossa, e tem horas que eu também sou que nem ele, né? Que eu sou, Aham, faço as coisas do jeito que eu quiser e não tô nem aí pros outros, né? aham. Ou que vai ser um jeito que vai reclamar quando as coisas não forem do meu jeito, né? Então eu fui percebendo isso, porque numa situação limite como você tá internado, né? É. Muita coisa aparece, assim, é muito louco. Então foi um baita de um presente também, ter estado com ele, poder acompanhar e poder ver. Ah, acho que ele também podia, do jeitinho dele, agradecer, né? Aham. Por eu estar lá com ele. Enfim, né, também foi bonito, assim. Sei lá, acho que E eu. eu lembro que Hum, quando eu te conheci, você já estava nesse movimento de cuidar dele. já foi. Tava no começo, ele tava no ano, um pouquinho, uns meses antes, ele tava na pior, acho que pior internação que ele teve na vida, assim, né? De não conseguir respirar, de não conseguir dormir mais. Aí teve alta do hospital, mas ele não conseguia dormir, assim, porque ele Aham. ficava com medo, ele tinha crise de ansiedade de parar de respirar de novo, né? E aí ele parava de respirar. Uf. Foi difícil pra caramba, assim. Mas foi um momento bom, assim. Foi um momento que a gente se aproximou muito também, né? Muito, muito, muito Um também. presente também, né? É, Eu, nessa época aí. eu vejo assim, um presente da vida, até para você sair, né? Não repetir inconscientemente as coisas, né? E repetir por uma escolha, É, né? Ou não. total. Não, e eu vejo, né, hoje eu me relaciono com a Bia, que tem 3 filhos, né? Aham. 3 homens, É 3 verdade. meninos. É verdade. E o tempo todo isso aparece, assim, né? De o que... E até de ter boas memórias, assim, porque eu vejo que quando eu era mais novo, acho que muita coisa se perdeu, assim, né? Aham. Mas acho que até na conversa com os meninos, no trato com eles, né? É, acho que de lembrar dessas coisas, dos momentos bons, sabe? De afeto, assim mesmo, né? Que tinha, né? Que a minha mãe nunca foi muito de apertar, de Do abraçar. físico, né? E acho que meu pai era, né? E acho que é Hum, uma das memórias que tem me vindo, assim, muito com os meninos mesmo, assim, né? olha. Aí Que, já contradiz um pouco é, o que você sim, sentia, né? Que não era isso, é. visto. Quer dizer, em algum ponto você E não tinha. era, E mas aí, acho que a ele grande dava. falta era porque talvez tivesse tido a coisa boa, né? E Eu aí quisesse faltou. mais daquela coisa Pois boa que ele já é dava, isso. né? É isso, é isso. Ô Pedro, Hum. e o que que você diria para alguém que está assim, numa situação dessa, de cuidar do pai ou da mãe? No teu caso foi com o pai. O
que você diria, assim, que você entende que te ajudou a passar pelo processo? Olha, eu acho que tem um ponto de vista prático das coisas, Uhum, que é muito pesado. Você passar tempo em hospital, você trocar uma fralda do seu pai, uhum, né? A minha sensação é que tinha essa coisa, tem uma certa hierarquia das coisas, né? Então, por mais que nunca tava bom, parecia, sabe, as coisas que eu fazia, que eu acho que tinha um jeito do meu pai, mas tá, cozinhar uma coisa pra ele, tá ruim esse negócio. ele reclamava. É, então, sei lá, acho que é não cair nessa fantasia de que você precisa cuidar, que tem que ser você que vai sujar as mãos, entre aspas, né? Que você vai colocar a mão na massa, né? Às vezes pode ser outra pessoa. Sim, sim. Se você tiver recursos financeiros, contrata alguém, né? Se você, sabe, não precisa ser você. Eu acho que tem várias. É muito difícil, parece que é muito conflitivo, assim, né? É, parece que é uma coisa que mexe não só com você, mas mexia com meu pai, provavelmente, né? Pô, Aham. meu filho tá aqui trocando minha fralda, né? Que loucura, né, essa, né? É. Então, não sei, eu acho que se você conseguir evitar essa parte, né? E você, claro, tá ali junto, né? E acho que tem muita gente que se arrepende depois de, sabe, colocar o pai e a mãe numa casa de repouso, que tem Aham. toda a assistência, mas nunca aparece, né? Aham. Então eu acho que tem um meio do caminho aí, né? Que eu acho que isso. Porque as coisas práticas estressa, a coisa prática, né? É isso. É. Vai aumentar uma tensão numa coisa já tensa, né? E o Então. que fazer para aliviar essa situação que já é tensa por Então, si só? é, o- e aí, bom, essa coisa alivia e tem também o ponto de vista de você poder se trabalhar e ter com quem trocar, porque para mim foi em muitos momentos eu falei assim, eu vou deixar esse cara passava eu vou deixar esse cara morrer, né? Aham. E vou chega, não aguento mais, né? Então ter a capacidade de poder dizer isso para alguém, né? Sim. Né? E poder ser acolhido e que pode ser um espaço terapêutico, pode ser um amigo que já passou por isso, pode Ai, ser, super né? interessante isso que você está falando, porque às vezes a pessoa pensa, cara, vou deixar morrer, eu vou largar, não quero mais saber. Só de pensar nisso já sente uma culpa Já. gigante e aí não divide com ninguém. Então vira um monstro na cabeça, né? E aí você deixa mesmo, e aí muito provavelmente vai vir o arrependimento, né? Sim. Tem um. Que eu acho que é isso, assim, é clichê, aproveita seus pais enquanto estão aí. Aham. É muito difícil fazer isso, né? É difícil pra caramba, mas essa é uma janela de oportunidade, porque tá todo mundo frágil, né? E aí Aham. acho que as coisas podem se abrir, né? E eu acho que com meu pai, a gente teve vários momentos bonitos também, de poder contar, de ouvir história, de a morte, quando ela se aproxima, ela traz, ou traz a negação, né? Ou traz uma perspectiva mesmo, né? E acho que a gente teve tido das duas coisas, né? Mas pude ouvir histórias bonitas do meu pai, né? Das coisas, sei lá, de como que era com o pai dele, de como que era Aham. com a mãe dele, né? Histórias da vida dele, né? Histórias da nossa vida junto, né? Então, acho que é um espaço de resgate muito importante também, né? Então, acho que é importante, né? Então, acho que é isso. Cuidar das coisas práticas, elas vão quebrar, vai ficar todo mundo maluco. Tem alguém para desabafar, né? Seu amigo, seu cônjuge, seu irmão, né? O meu irmão foi bem importante nesse processo, que por mais que ele não tivesse tão disponível para as coisas práticas, Ali do dia a dia. ele Aham. compartilhava comigo o sofrimento que eu tinha, né? Das coisas, do tipo, eu me sentia muito acolhido e visto, assim, porque cara, o papai, você sabe como é o papai, né? Você sabe como é que é, né? Então, ele sabe, né? Então, não tem ninguém que vai saber melhor que seu irmão, né? Então, se tiver irmão, Bom poder dividir, né? porque e de sentir validado também, porque, pelo menos pra mim, eu fui inundado por muitos moralismos, né? Tem muita coisa do tipo, você precisa cuidar do seu pai, você precisa fazer o que você precisa, né? Você ouvia isso? Não sei de quem eu Ou ouvi, era mas acho que é uma coisa interna, assim, você né? Sabe? mesmo? Do tipo de precisar cuidar, Aham. né? E eu acho que tem, assim, acho que um discurso mais geral, assim, da sua família, né? O que é, né? Quem que você cuida, tem Não que... tinha mais ninguém da família dele E estavam todos longe, né? Estavam no todos Paraíba. longe, né? Estavam lá. Mas em um momento eu pedi ajuda deles, assim, né? Também, porque ele sempre foi atendido pelo SUS aqui em São Paulo.
E aí, mais pro final da vida dele, ele tava... Falei, gente, vamos fazer um plano de saúde? Ó, eu pago a maior parte aqui. E aí foi um processo meu, difícil também, de tipo, vou pagar? Depois de tudo esse cara aqui fez na vida, eu vou fazer Todos os isso, cafezinhos. vou tirar todos os cafezinhos que na chapa que ele comeu com torresmo, né? Vou fazer isso. Aí eu decidi que sim, mas o que eu precisava de ajuda. E foi uma coisa muito mais simbólica. E sei lá, sabe? Do tipo, eu paguei, sei lá, 50% da coisa e meus tios ajudaram, fizeram uma vaquinha lá, que são muitos tios, né? Então acabou ficando tranquilo pra eles, assim, né? E hoje, assim, olhando um ano depois dele já ter ido embora, qual é a imagem que fica pra você disso tudo que passou, assim? Olha, Ou uma palavra, um sentimento? eu Eu acho que teve uma coisa que foi importante nesse processo com ele, que foi uma coisa que começou a acontecer mais recentemente comigo, assim, né? Que foi, assim, o agradecer a saudade, sabe? Aham, Porque foi tão conturbada a nossa relação que quando eu me percebia com saudade dele, eu ficava feliz. Falei assim, nossa, eu sou capaz de sentir saudade dele, né? sim. E... Então, acho que hoje eu tenho ficado com essa saudade, assim, sabe? De me pegar vendo fotos antigas, né? Eu acho. As conversas. Não, e vendo essas coisas, assim, porque tem muita coisa que ficou das coisas dele, né? Então, em vira e mexe, eu fui mexendo e mandando foto pra amigas dele, pessoas próximas, sabe? Do tipo, mandando, sabe, fotos antigas que ele tinha da família, mandar pros meus tios, por Aham. exemplo, né? Então, teve esse processo de resgate, então ficou muito, acho que essa saudade mesmo, né? E essa compreensão mesmo de que eu consegui melhorar, ser uma pessoa Poxa, melhor mesmo, assim, né? De conseguir ter rompido algumas coisas, né? Tem sido muito bacana pra mim, né? Observar pra isso também na relação com os meninos, né? Então, acho que ficou tudo isso. Mas acho que o que mais fica é saudade. Eu lembrei da última coisa que ele me disse, talvez não tão consciente, mas que foi que eu gosto de contar porque eu acho que tem muito dele, e é uma coisa que eu levo, assim, né, que foi assim, eu tava lá na UTI, e na UTI tem os horários restritos, né, aham. aí passou o segurança lá e falou, olha, tá na hora, né, de ir e tal, e aí eu falei, pai, preciso ir agora, né, e ele já tava meio variando, e já tinha me xingado, né, eu já tava ali, né, aí eu já tava até que meio feliz, né, que eu ia sair, e aí eu tava ele com a mão dada com ele, aí eu falei, pai, eu tô indo. Aí eu fui soltando, aí ele me segurou, assim, né? Aí acho que ele viu o cara passando, ele falou assim, você vai se submeter ao sistema? Muito bom. Foi a Muito última Rita coisa Lee. que ele me disse. Essa foi a última frase dele pra mim. Uau! E aí eu falei, pô, agora eu vou, né? Porque o segurança já tava ali do lado, né, e tal. Que Mas eu acho que incrível. E tem sido muito uma coisa que eu tenho refletido mesmo, né? Do tipo, quais são as escolhas que eu tenho feito pra minha vida, né? Ficou ecoando, né? Você Ficou. vai se submeter ao sistema? Não, e com um zoião, assim, ele já tava mais magro, assim, o olho bem esbugalhado, assim. Então, ele segurou forte, assim, com a pouca força que tinha, né? Oh, Segurou, me que segurou. coisa, E gente. é a coisa mais Amundo Sem Limeira que podia ser dito ali, né? Eu acho que foi... A gente, quando ele tava lá, a gente foi escolher a roupa pro velório e tal. Aí a gente colocou um blazer de tweed, assim, e uma camisa de Woodstock. Aí alguém chegou e falou assim, nossa, seu pai tá muito certinho. Aí eu falei, dá uma olhada na Na camiseta, qual que é. camiseta. Dá uma... Então eu acho que ficou Ai, essa que linda essa história, Pedro. Bom, reverência, já resultou numa história linda para contar. né? Eu sei E eu imagino as pessoas assim que estão passando por isso, que o conforto que deve ser ouvir alguém que passou e ter resgatado tanta coisa boa da relação, né? né? Sim, acho que é um momento muito punk, muito desafiador, mas acho que essa é uma janela de oportunidade também Sim. pra chegar mais perto, né? Eu acho que aquela tua ex-namorada foi enviada para te dizer que você Foi. tinha distimia, para Distimia. você ir atrás e ver o que que No era. fim eu não tinha, tinha outras coisas. Era o teu pai lá que você tinha Tava que ressentido, conversar. só tava puto da vida. Mas eu agradeço a ela. Um salve pra ela, pra Flávia.
E que foi muito importante mesmo, assim. Muito E pro Edu, lindo. o psicólogo também, que fez a pergunta. Vou pedir para você escolher de 1 a 14, um 1 a número. 14? Um número, é. Ah, vamos de 5. 5. Do que a gente precisa fugir? Do que a gente precisa fugir? Pensando nesse contexto, assim, eu acho que a gente precisa fugir. Fugir, eu acho que de um moralismo qualquer sobre o que você acredita que é o certo a fazer. Porque só você sabe a história que você tem, só você sabe você escolhendo cuidar, não cuidar, né? Eu acho que isso são legítimas, desde que você esteja muito consciente do que você esteja fazendo, eu acho que é importante. Então, foge disso e vai olhar, aceita mesmo, aceita essa vontade de matar seu pai, né? Porque é compreensível, é compreensível, É legítima a é vontade, né? legítimo, né? Eu tenho uma colega que ela fala, estranho seria se você não sentisse isso, né? Sim, diante de tudo que aconteceu, Né? né? Porque essa né? Então eu acho que e foge também de foge de plano de saúde ruim. Foge disso. Foge disso. Dá trabalho pra caramba, dor de cabeça enfim, né? Acho que né, e foge também de não olhar pra isso antes, né? Que eu acho que isso foi uma coisa que se eu olhando pra trás assim, eu acho que teria ajudado mais, assim, né? Eu não consegui conversar, eu acho que eu me culpo, né? Mas eu fico olhando, se eu tivesse conseguido ter uma conversa mais séria com meu pai sobre planejamento das coisas dele, né? Do fim da vida, e teria sido muito mais fácil. Mas quando? Quando? Não, falando É. assim, né? Olhando, né? Não é nem o foge, né? Mas talvez se aproxima dessa possibilidade de poder Sim. conversar sobre a Do morte planejamento. Sim, isso é tão abertamente, importante. É que as Porque, pessoas ficam receosas, né? Parece que falar sobre a morte vai atrair ela mais é, cedo, né? mas tem várias coisas que Mas é a vida. bem, dívida, Sim, né? tudo. O estresse, né? Tive que fazer um inventário de dívidas, né? Que ele tinha Não, várias dívidas, né? quando meu E- pai faleceu, eu fiquei FBI, assim, eu tive que investigar é, tudo para descobrir o que que meu pai tinha, onde meu pai tinha. Uma loucura. É um gasto de energia. é um gasto de energia no momento que você só quer que alguém resolva tudo pra É. você. Né? E em contrapartida, um outro amigo meu falou que o pai dele tinha um arquivo, uma pasta para quando eu morrer. Olha que E tinha coisa tudo maravilhosa. lá, ele não teve o menor trabalho, Isso, olha. sensacional. É um Não é? presente, É um né? É um presente. presente. E acho que, dependendo da sua idade, né? Muito provavelmente. É que depende da cultura, né? Em todos os lugares, É. né? Mas eu vejo pelo meu pai, assim, do grupo dele, assim, eram pessoas que não pensavam muito nisso, assim. Então, foge de não ter essa conversa. É verdade, verdade. Boa, boa, É boa. horrível, né? Tem essa conversa, não foge não. Ela é difícil, mas é importante. Lembra que eu te pedi para trazer alguma coisa concreta ou não que representasse esse período? Lembro. Chegou a Ah, pensar? eu vou cantar uma música. Tá bom. Pode cantar? Pode. É... Bom, eu vou cantar a música, depois eu conto a história dela. Tá. Né? Que ontem eu fui à festa na casa do Bolinha. Não gostei dos modos da Glorinha. Toda assanhada, nunca vi igual. Tararara, com um raposo no quintal. Eu não lembro exatamente a letra. Eu lembro do início, a primeira frase, mas eu não lembro da música. Então, era uma música que meu pai cantava quando tava eu e meu irmão brigando. E Ah, assim, eu vou cantar, hein? para vocês pararem de Pra vocês parar, brigar. porque a gente não gostava que ele cantasse. Mas aí isso ficou. E teve uma vez, assim, né, que acho que foi num dos dias, assim, que meu pai tava, acho que tava bem internado, tava bem difícil, assim, e eu acordei com muita saudade dele nesse dia. E aí eu tava numa reunião de trabalho e a gente tinha uma prática de falar, assim, como é que você tá chegando pra reunião e tal. E aí eu falei, não, eu acordei com essa música na cabeça, aí cantei um trechinho da música. Aham. E aí uma outra colega minha, ela começou a chorar, porque era a mesma música que o pai dela cantava pra ela. Olha. E que o pai dela também tava mal.
E eu não sabia, nem ela sabia. E aí a Nossa. gente também super conversou na época e se ajudou Ai, também com que essas questões. bonito. É muito legal. Então eu acho que essa música, ela representa pra mim a saudade que eu tenho do meu pai. Que linda. Ai, Pedro, que lindo. Você tem noção do quanto a tua fala pode tocar outras pessoas? Olha, espero que seja útil pra alguém. E estamos aqui sempre disponível também. Acho que Ai, esse é um só de tema ter toda essa emoção importante. aqui já não tem como não tocar. É muito lindo mesmo. Uma história maravilhosa. Um resgate presentão assim da vida, com muitos desafios, mas, né, É, muitas se fosse transformações também. fácil, né? A gente não estaria aqui, né? A gente não É. precisaria estar aqui. Bom, então eu quero agradecer o pessoal que está assistindo a gente e dizer que se você gostou, gosta de histórias de desafios, de transformações, como essa que a gente acabou de ouvir do Pedro, esse olhar lindo dele com o pai, curte, compartilha, comenta para chegar a outras pessoas, porque conectando olhares, tudo fica mais leve. É ou não é? E espero que venha. Então, obrigado vocês por me ouvirem. Obrigada, Pedro. E, Paty, Amei. Muito obrigada. tamo juntão. Beijinho. Beijinho. Foi?